Doeu mais do que foi um... Assim, cara, vamos lá. Pra você, eu suponho que tenha uma... Você tem um teto de vidro um tanto diferente nesse lance de ser deputado, de se envolver na política, por ser membro da... Como fala, cara? É membro da família real brasileira? É assim que fala? Sim, família real ou antiga família imperial brasileira, ou família... Tanto faz, as duas são válidas. Aí, assim, tem um aspecto que é único nesse deputado aqui, que é você é membro da família, da antiga família imperial brasileira. Em que medida isso te atrapalhou, te ajudou, cara? Porque não é comum, né? Tu não esbarra na rua com um cara que é membro... Se bem que tua família é grande pra cacete, na real talvez seja possível esbarrar. Não é tão grande quanto a Junqueira, mas é grandinho. Eu diria que de primos e irmãos eu devo ter uns quase 40 primos e irmãos. Primos de segundo grau aí aumenta. Mas aí eu acho que também é limitado a isso. Tá. Porque a geração é nova, né? Vieram de volta para o Brasil depois da Segunda Guerra. Então é relativamente recente. Entendi. Então não tem essa segundo, terceiro, quarto grau, não temos. Temos isso na Europa, né? com algumas famílias de lá. Mas o que eu acho que a pergunta que você está fazendo em que isso me beneficia, em que isso atrapalha? Em que atrapalha? Você tem toda uma narrativa. Você chega aqui, o país está dominado por valores socialistas. E quando você é dominado por valores socialistas, qual é o grande herói? Qual é o grande representante da sociedade? Certamente não é a elite que já foi uma elite dominante. Certamente ninguém é oriundo dessa elite. É o baixo clero, o desprovido, o marginal, que está fora da sociedade, que com nada logra sucesso ou consegue fazer uma ascensão social dentro de um movimento revolucionário. Essa é a matriz marxista. Então eles não podem aceitar que nada de positivo venha de uma família que já foi uma família reinante, que representa mais de 1000 anos de história. Então, porque também, se olhar mais para trás na história, isso também cai no nosso ônus, né? Tem muita coisa ruim que tem na história do ponto de vista anacrônico, se a gente olhar para trás com a visão de hoje. Então, a narrativa e algumas percepções de uma parcela da população é essa, que é ruim, que não é bom, que é opressor, elitista, é distante da realidade do Brasil, da sociedade. Então, por um lado, tem esse preconceito. Tá. Deixar bem claro aqui, porque é preconceito também. Por outro lado, você tem pessoas que estudam, têm noção de pátria, de família, de valores, o que é a real história do Brasil. E para essas, você tem uma abertura e uma certa... agora, talvez, influência. Mas eu diria que a primeira coisa é respeito. Então, se de um lado você é visto como sendo prejudicial e talvez uma coisa a ser combatida como imagem, símbolo, e deixando bem claro, tá? Tem esse pessoal dessa facção mais de esquerda radical, a mera existência minha e de meus familiares já é um absurdo. Como é que existe gente assim? Como é que pode? Eles combatem a existência. Fora de combater a pessoa, esse é o segundo plano. Mas eu diria que a maioria aí da sociedade é desinformada sobre esse tema. E as que são informadas, eu diria que a gente tem algum nível de respeito e de credibilidade que a gente possa influenciar positivamente. Então, com isso, me dá uma certa limitação também nesse ponto. Tá? Luiz, seguinte, cara. Bom, eu tendo a pensar, e assim, cara, eu vou te provocar pra tu me dizer teu ponto de vista. Não, claro. Eu tendo a pensar, cara, que a família real brasileira nem é algo assim, com todo respeito. Eu sei a história, né, tudo mais e tal, mas não sei se, assim, a gente já viveu tanto tempo num modelo diferente que a família real brasileira não tem exatamente, não pesa politicamente na sociedade.
Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não, a afirmação é correta. Que é assim, não faz sentido, por exemplo, na minha opinião, usar um título de príncipe ou qualquer coisa nesse sentido no Brasil, porque não é mais algo, sabe? Isso foi superado há muito tempo e tal. O que você acha desse tipo? Porque assim, você falou que tem um pensamento socialista e eu... sobre isso, eu penso o seguinte, cara, é só uma corrente de pensamento e eu me pergunto até, com todo respeito, se tu não tá reduzindo demais a questão. Porque assim, eu não sei se é só isso não, cara. Eu acho que é mais uma sensação da sociedade que tendem a te respeitar mais por ser um deputado do que por ser um membro da antiga família imperial brasileira. O brasileiro, ele respeita qualquer um. É um povo respeitoso. Ele respeita o cidadão, ele respeita o humano. O brasileiro, ele na minha opinião, é um dos melhores representantes da humanidade que existe hoje, é o brasileiro. Uhum. Porque ele respeita o humano. Como é que o humano se define, como é que ele gosta de ser tratado. Não na internet. Não da origem, não da etnia, não nada disso. Naturalmente ele é muito, eu diria que aberto e eu não diria que ele é contra a hierarquia ou contra qualquer tipo de valor ou contra qualquer historicidade, tradicionalidade. Uhum. Nada disso. Ele não é contra isso. Tá. Ele aceita isso, também como ele aceita as novidades. Uhum. Ele aceita tudo. É um povo aberto. Ele quer ser bem respeitado e ele vai respeitar igual. Esse eu acho que eu diria que é minha experiência. De fato, né, você fala assim, títulos. Hoje não existem no Brasil, em termos oficiais, né, reconhecidos pela República. Só que os títulos não são da República. E os títulos também não são do Império. Os títulos são de família. São títulos nobiliárquicos históricos que são criados independentes de qualquer regime que exista. Isso precede todo o Estado moderno. Isso precede qualquer um desses filósofos que a gente fala. Precede Montesquieu. Já existiam títulos. Existiam títulos na Roma Antiga. Existiam títulos na República Romana. Na Grécia Antiga, 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. E eles não prevalecem? Isso é uma questão de como a pessoa gosta de ser reconhecida. Se é pelo título ou se é pela pessoa, sem o título. Aí depende. Depende de quem está se apresentando. E como. Como é que é você, então? Eu sou você. Eu sou isso aí. Você falou você, então eu sou isso aí. Eu gosto disso. Meu nome é Luiz Felipe. Então foi como minha mãe me batizou, insistiu no nome. Até contra alguns familiares do meu pai, e sigo assim, nunca fui diferente disso, nunca precisei de título nenhum, para nada. Não precisei nem do título Mr. Luiz Felipe, isso também é um título. Então o tratamento que me dão é aquilo que me percebem, como me percebem. Eu nunca me senti ofendido de nenhum lado. Hoje me chamam de princeso. Tem uma parcela que me chama de princeso, outro que é de príncipe, outro que é Dom Luiz, outro que é não sei o quê, outro que é só Luiz Felipe, outro que é deputado. Então, qual que eu prefiro? Eu prefiro aquilo que faz a pessoa confortável. Eu me incomodaria que você ficasse incomodado de ter que me chamar de alguma coisa. Eu certamente ficaria incomodado. Eu me incomodaria de impor isso. Então, eu não imponho absolutamente nada. Então, como é que é o meu nome? Meu nome é Luiz Felipe, acabou. Meu nome completo é esse aí, Luiz Felipe de Orleans Bragança, pronto. Isso vem com alguns títulos, sem dúvida. Vem com historicidade, vem com tradicional, vem. Mas eu exijo isso, eu estaria agindo talvez hoje como o pessoal que exige os pronomes específicos. Você não pode me tratar sem o pronome correto, hein? Senão você está correndo aqui um ônus de estar violando os meus direitos. Nada disso, né? Não vejo por aí. Entendi.